É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Rapaziada, a grande dúvida a partir da chegada do novo treinador do Internacional, Ramon Dias, e a sua comissão técnica é da forma com que o Internacional vai se portar em campo. Qual vai ser o time escalado? A grande mudança no sistema tático do Internacional. E eu vou te mostrar tudo isso nesse conteúdo com a parceria do Felipe Simonetti, um dos principais analistas táticos do país no momento, que tem canal aqui no YouTube. Já se inscrevam lá no canal do Simonetti, e ele fez uma análise rebuscada de como foi o trabalho e o que era feito no Corinthians, o último trabalho do Ramon Dias no futebol brasileiro, e bem dizer, o último trabalho dele, porque no Olímpia depois foi menos de um mês de atividades. A gente vai entender um pouco do que é pedido pelo Ramon Dias, o Emiliano Dias, seu filho e auxiliar, braço direito, e a comissão técnica do técnico argentino do Internacional. Tu quer saber como que joga o Ramon Dias? Então fica nesse vídeo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada, e é claro que esse conteúdo e todos os outros aqui no canal com o apoio de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Site proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro, no primeiro comentário fixado vocês encontram o link, tá certo? Fica com a nossa reação e a gente mostrando como joga, ou como jogava pelo menos, o Corinthians de Ramon Dias, e que deve ser o que ele vai nortear o trabalho aqui em Porto Alegre no Internacional. Vamos lá, rapaziada, vamos reagir aqui à forma com que o Ramon Dias trabalhou no Corinthians, seu último trabalho aqui no Brasil, e que dita os últimos trabalhos do novo técnico do Internacional, e que, quem sabe, a gente já vai ver amanhã a partir do jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul. E eu quero agradecer ao Felipe Simonetti, que disponibilizou para a gente reagir ao vídeo dele. Eu vou fazendo algumas ponderações aqui ao longo do vídeo, tá certo? Bora lá! A base para a gente entender o Corinthians estruturado pelo Ramon Dias é olhar para o esquema tático, um 4-3-1-2. Eu gosto de dividir assim porque eu vejo uma distância grande entre essa linha de 3 meias, 3 volantes, 1 volante, 2 meias, para o camisa 10. Geralmente o Olha só, se a gente for pensar no time do Inter, aqui Rocher, Aguirre, Vitão, eu acredito que ele pode botar o mercado aqui na vaga do Juninho, que até amanhã não joga porque está suspenso, Bernabei, Thiago Maia. Eu penso aqui, tá, num Oscar Romero. Um Oscar Romero que ele conhece da seleção paraguaia já, eu não descartaria, tá? Aqui pode ser Thiago Maia ou Luiz Otávio, né? Tem Richard, tem Ronaldo também, mas o Thiago Maia ou Luiz Otávio. Aqui o Alan Rodrigues, que até tá machucado, mas acho que no esquema ideal seria ele, mais pela beirada direita, caindo para a beirada direita, né? Alan Patrick, Carboneiro e o Rafael Borré. O Garro, e isso explica bastante coisa do modelo de jogo. O time geralmente faz uma saída de bola em 2 mais 3. 2 zagueiros, os 2 laterais pisando na linha lateral praticamente, e um camisa 5, um volante entre esses jogadores. O 5 ele vai ser muito pouco participativo aqui, os laterais nem sempre vão receber a bola no... Perfeito para o Thiago Maia, que já não participa muito, né? Mas vamos lá. A ideia aqui, principalmente, de você ter uma linha defensiva tão aberta, você ter amplitude na saída de bola, é você atrair a marcação adversária, manipular os jogadores e conseguir encontrar e gerar espaço por onde você quer sair jogando. O Corinthians abre a sua linha defensiva no momento de sair, justamente para tentar atrair marcadores, espaçar a defesa e ter intervalos maiores para encontrar o passe. Igual você tá vendo aí o Félix Torres encontrar essa bola entre as linhas da Portuguesa. O volante, o camisa 5, seja o Alex Santana, o Raniel ou qualquer outro jogador que vai estar fazendo essa função, ele vai ter um pouco mais de protagonismo e uma outra variação que a gente também vê o Ramon Dias executar. Rapaziada, seguinte, pra quem não é inscrito, se inscreve agora aqui no canal, tá? É de graça e é só tu apertar um botãozinho, o botãozinho do inscrever-se. Tu dá uma força enorme, a gente já tá chegando aos 100 mil inscritos, falta muito pouco, um pouquinho mais de 1000 inscritos pra gente bater os 100k aqui no canal, então te inscreve agora. Se tu tá vendo esse vídeo e não é inscrito ainda, tá chegando agora aqui no canal, te inscreve. Tu pode fazer pela televisão, se tu tá me assistindo na TV, no computador, no notebook, no celular, no tablet, no iPad. É só apertar o botãozinho de inscrever-se e é de graça que tu te inscreve. Então dá essa força, sempre acompanhando o Inter. Amanhã tô indo pra Caxias pra cobrir o jogo contra o Juventude no Jacone, então não perde tempo, te inscreve que tu não vai perder
perder nada, sempre 2 vídeos por dia aqui no canal. Executar. Ao invés do 2+3, um 3+2. E como que isso funciona? Geralmente esse 5 ele baixa um pouco mais para participar junto do zagueiro, para ser uma opção a mais por ali e ajudar a gerar superioridade numérica contra um adversário. O Fernando seria perfeito para isso, né? Tem qualidade na saída de bola, tem qualidade com a bola no pé. A gente já viu ele fazendo isso no Inter, né? Sendo esse terceiro, entre aspas, zagueiro na saída de bola, né? Que muitas vezes vai marcar com 2 jogadores. E aí nesse desenho o propósito muda. Os laterais vão continuar pisando na linha lateral, mas vão avançar mais para o campo de ataque. E os outros meias, que a gente nem falou no outro modelo de saída, agora eles vão baixar um pouco mais. 3, os 2 zagueiros mais um volante que baixou, mais 2, esses 2 meias que vêm oferecer apoio. E aqui geralmente vão aglomerar mais jogadores por dentro, com menos amplitude. Ó, desce o primeiro volante, Thiago Maia ou Luiz Otávio, desce também o Oscar Romero ou outro volante que jogar aqui e o Alan Rodrigues, que também tem qualidade com a bola no pé e fazia muito isso lá no Uruguai e na Argentina, tá? De descer para buscar jogo. Para ter linha de passe por fora e encontrar os laterais mais avançados. Ou seja, quer sair jogando por dentro, usa o 2+3 bem aberto. Quer sair jogando por fora, o 3+2 mais fechadinho para atrair o adversário por dentro e liberar o passe por fora. E tem uma outra ainda, não é raro ver o Corinthians fazer uma saída de bola um pouco mais longa, principalmente atraindo mais o adversário para o seu campo de defesa, procurando essa bola longa para brigar por primeira e segunda bola, em especial para conseguir ter o Garro ou o Coronado, o camisa 10, o criativo, com campo, com tempo e espaço para poder lançar tanto o Yuri, quanto o Memphis, quanto o Thales, quanto o Romero na profundidade, querendo atacar essa última linha. E só por E aí o goleiro seria bem participativo nesse tipo de bola longa, né? Nesse caso, o Rocher. Tem qualidade suficiente para sair com essa bola longa? Qualidade com a bola no pé? Isso vai ter que ser bem trabalhado pelo Leonardo Martins, preparador de goleiros do Inter. Falar em saída de bola, a gente já entendeu uma das qualidades do trabalho do Ramon Dias. Repertório. O treinador, desde que chegou, ele fez muita questão de ter repertório no modelo do seu jogo. E aqui eu nem falo do desenho que ele vai usar, da formação, do esquema tático que ele vai usar no começo do jogo, mas as dinâmicas que ele consegue gerar. Porque muito mais importa como que os jogadores se movimentam e o espaço que eles geram do que como a gente tá vendo lá na pranchetinha os botõezinhos posicionados no começo do jogo. E ao mesmo tempo, a gente entendendo como funciona a saída de bola do Corinthians ajuda a gente a entender como que o time ataca, como que ele se organiza ofensivamente quando ele entra no campo de ataque. E é importante dizer, não é um time muito fixado tanto em posições. Os jogadores têm liberdade para se movimentar, para gerar apoio, para aglomerar por um dos lados e sempre tentar ajudar o portador a ter mais de uma opção de passe. Ainda assim, a gente consegue encontrar alguns padrões que vão prezar principalmente por ter um modelo de jogo mais vertical, para infiltrar, para tentar atacar as costas da última defesa. Muito mais do que avançar lentamente, ocupar o campo de ataque e circular de um lado para o outro. As beiradas, os lados do campo, a amplitude vai ser geralmente ocupada pelos laterais mesmo. Tanto que se a gente olhar... E aí esse cara aqui, que no caso do Inter é o Bernabé, vai ser muito importante nessa fase ofensiva, se tornando um ponta, né? O que ele já fez aqui no Inter, ele vai ser bem importante. A questão é aqui, por exemplo, o Mateuzinho, que ele fez isso no Corinthians, é um jogador de apoio e de qualidade no apoio. O Aguirre, nem tanto, né? Então, isso vai ser importante também de ser trabalhado nos 2 laterais do Inter. Pro elenco do Corinthians, não existem tantas opções de pontas dribladores assim. A torcida até pediu, mas o Ramon Dias não viu tanta necessidade. Preferiu investir em bons laterais, acreditar nos jogadores que tem, que são jogadores que vão... Isso aí me pega, porque o Inter tá na mesma situação. O Inter tem um grande driblador no elenco, que é o Carboneiro. O Vitinho, ele é jogador agudo, é jogador de chegada, de tentativa de 1 contra 1, mas não em como é o Carboneiro, tá? Então... cresce a importância dos laterais do Inter nesse cenário. Conseguir tanto atacar com qualidade quanto baixar depois defensivamente e ajudar o time a se organizar. E quando a gente olha para a qualidade dos jogadores, isso fica claro. Mateuzinho e Matheus Bidu, 2 laterais com muita força, muita imposição para conseguir ultrapassar, chegar no campo de ataque, quase que fazer um papel do ponta, não o ponta driblador, mas o ponta que vai até a linha de fundo para fazer o cruzamento e depois também baixar numa linha de 4 e ajudar a defender. Nesse 4-3-1-2, a gente vai ter a figura do volante, que eu confesso que com bola nem sempre ela é tão participativa. No meio a gente vai ter 4 jogadores e 3 posições diferentes, que para fins didáticos eu vou chamar o camisa 5, o central, de volante, os 2 jogadores um pouco mais lateralizados de meias, e o jogador na frente, o Coronado, o Garro, de camisa 10, beleza? O volante nem sempre ele vai ter tanta participação assim com bola, em especial quando o Corinthians quer fazer essa saída em 2+3. Agora, os 2 meias, eles têm um papel mais ativo, eles são grandes coringas e grandes trabalhadores desse time do Corinthians. Eles que muitas vezes vão oferecer linha de passe para receber o passe direto dos zagueiros. E tanto se a gente for ver a característica desses jogadores, geralmente
geralmente são jogadores com posição física, com velocidade, com capacidade para cobrir o campo inteiro, menos jogadores com tanta criatividade, mais jogadores para circular com passes curtos, distribuir. O trio de frente, aí sim cuidar da criatividade junto dos laterais. Isso fica claro quando a gente olha para os nomes, né? José Martínez, muitas vezes o Alex Santana. Aqui estamos falando de Alan Rodrigues. Não tanta em posição física, mas o restante das características que o Simonetti pontuou, o Alan Rodrigues tem. Charles por ali, talvez o Bidon seja o jogador mais criativo, mas como um conjunto, olhando para o elenco inteiro, são jogadores mais trabalhadores do que criativos, fica claro? Eles quem geralmente vão receber o primeiro passe para aí sim depois distribuir. Recebem o primeiro passe do zagueiro, o espaço está pelos lados, encontra os laterais na ultrapassagem, o espaço está por dentro, bola no garro para ele conseguir construir a jogada. Passes mais curtos. E assim, falar de futebol nesse mês é certamente falar de calor. Jogos geralmente muito quentes, com intensidade mais baixa, com parada para hidratação, o que acaba tornando o jogo um pouco mais lento e certamente a nossa vida muito mais difícil também. Mas a Insider, apoiadora desse vídeo, traz a solução. Essa camisa... Toma a ad do Simonetti. Um abraço pro Simonetti, falei com ele hoje. Toma a ad da Insider aí pra você, Luan. Aliás, se a Insider quiser vir, por ele, o cupom vai ser aplicado automaticamente. E aí, falando do trio de frente, eles têm um comportamento muito particular. Nem sempre a gente vai ver eles rodando o campo inteiro, participando muito de saída de bola, participando muito de situações defensivas. Eles são jogadores que se movimentam menos pelo campo inteiro. Pra quê? Pra guardarem energia e estarem sempre posicionados aonde eles conseguem ser mais definidores do jogo. E claro, vão se movimentar, vão para um lado, vão para o outro, baixo, atacam profundidade, mas quase sempre em situações mais terminais das jogadas. E o camisa 10 ele muitas vezes vai ser potencializado da seguinte forma: quando a gente vê os meias e volantes um pouco mais baixos e a dupla de ataque um pouco mais na frente, a tendência é você dividir um pouco mais a marcação do adversário e atrair também. Você empurrar a linha de defesa para trás e você atrair a linha de meio para frente. Nesse cenário surge um espaço maior no entrelinhas para o Garro conseguir flutuar e ter liberdade para ser criativo por ali. Quando a gente olha para a dupla de frente, aqui eu vou falar em especial do time titular, Yuri Alberto e Memphis Depay, a gente vai ver jogadores com características complementares e que vão ter movimentações complementares também. Um dos jogadores geralmente vai jogar um pouco mais de costas, vai baixar um pouco mais para fazer apoios, para gerar tabelas, para receber, fazer um pouco mais de um pivô, ainda que não seja aquele pivô tradicional, para encontrar o Garro de frente. E o Memphis costuma ser um pouquinho mais esse jogador, enquanto o outro tem mais explosão para atacar as costas da defesa, menos criativo e mais ofensivo para finalizar. Esse, o Yuri Alberto. Mas claro, também não vamos ficar restritos. Importante, tá? O Inter não tem esse jogador hoje, dos dois atacantes, nem no Borré, nem no Carboneiro e nem em outro jogador do elenco. Tinha no Ener Valencia. O Ener Valencia, por mais que estivesse mal, em característica, seria esse jogador, de atacar as costas do adversário, que nem o Yuri Alberto tá fazendo aí nesse lance, que é um gol, inclusive, contra o Inter de um empate em 2-2 ano passado. Né? Então, vamos ter que encontrar esse jogador pro ano que vem. Isso. Em vários momentos a gente vai ver os dois atacando a profundidade. Importante dizer, essa verticalidade, esse movimento sempre vai acontecer. E o que é maneiro é que quando a gente olha para as opções de banco, mantém mais ou menos as características. O Romero consegue ser esse jogador um pouco mais de apoio e o Thales um jogador mais de explosão para atacar a última linha. E isso é o Carboneiro. 2025 ajudam a gente a comprovar isso. O Thales Magno é o artilheiro do Corinthians até aqui na competição com 5 gols. O Yuri Alberto, o vice-artilheiro com 3 gols. Os jogadores mais definidores com mais gols. Isso quando a gente olha para os líderes de assistência do time, Memphis Depay e Angel Romero. Os dois jogadores que muitas vezes vão gerar mais apoios, vão ser menos terminais, mas vão dar o passe final para servir o companheiro. E pensando em criatividade, muito pela ausência do Garro no começo da temporada, a gente vai ver no Igor Coronado o jogador que consegue gerar mais situações de finalizações. Em média, são 2 passes decisivos, passes para finalizações por jogo, além de 4 grandes chances criadas. Ou seja, divide bem claro, né? O 10 muitas vezes é o mais criativo, dá o último, o penúltimo passe. O Memphis e o Romero vão dar essa assistência final e o Thales e o Yuri mais infiltradores para concluir. E a gente também tem que falar desse Corinthians do Ramon Dias no momento sem bola. Eu gosto sempre de começar falando da pressão na saída de bola adversária. Em 2025, ainda não foi muito comum a gente ver o time sufocar lá em cima. Às vezes a gente até vê esse trio de frente que trabalha um pouquinho menos, até persegue, faz uma pressão ou outra, mas não são grandes referências de pressionar o jogo inteiro, mas trabalhando para fechar linhas de passe, muitas vezes dos zagueiros e do volante. Agora, isso o Borré realmente faz bem. Trabalha são os jogadores que vêm por trás, em especial os 2 meias e os laterais. Esses jogadores muitas vezes vão fazer a função de compensações, de coberturas, e eles que vão ajudar a subir a pressão. Então, quando os 3 da frente são superados, eles correm para frente para tentar sufocar. Mas aqui existem alguns problemas também. Tem uma questão, tá? O Alan Rodrigues é um jogador dessa característica, de subir uma linha e fazer ali o sufoco. O Romero, pelo menos até o que a gente viu então aqui no Inter, não foi um jogador dessa característica e nem de mostrar essa intensidade para fazer isso.
Vamos ter que ver isso aí também. Muitas vezes vai existir uma divisão de referências. Por exemplo, se o adversário joga com 2 volantes e com os 2 laterais, pode ser que gere uma dúvida em qual jogador que eu salvo. Além disso, pelo fato das distâncias muitas vezes serem um pouco maiores, os jogadores vão ter que correr mais tempo. E às vezes nesse gap, nessa demora, nesse detalhe, o adversário consegue ter um pouquinho mais de espaço para criar e essa primeira pressão é rompida. Mas fato é que com o Ramon Dias não parece essa ser uma prioridade. Para mim, me parece ser um técnico que prioriza muito ataques rápidos e conseguir ter uma defesa sólida. Muitas vezes até num bloco médio, num bloco um pouco mais baixo. E aqui vai ficar interessante. E assim, depois de ver bastantes jogos do Ramon Dias no ano passado e nesse ano, eu acho que eu entendo um pouquinho de Corinthians. O que eu não entendo é você ter chegado até aqui no vídeo ainda não ter deixado seu like e se inscrito se aqui inscreve no canal. lá. Eu prometo pra você que Simonete Análise vídeos com essa mesma qualidade, sempre analisando com profundidade, fugindo do sensacionalismo. Então o Boa. convite tá feito. Deixa o like, se inscreve, não esquece de ativar o sininho pra sempre acompanhar os novos vídeos por aqui. Mas voltando a falar de Corinthians. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que pra gente entender o trabalho do Ramon Dias, a gente tem que olhar para a formação do time, esse 4-3-1-2? Pois é, aqui a gente vai passar uma linha e vai dividir o comportamento dos 7 jogadores de trás e dos 3 jogadores da frente. Os 3 não vão participar tanto no momento que o Corinthians baixa para se defender um pouco mais. A ideia é até que eles poupem energia para esperar, para no caso de um contra-ataque, conseguirem ter explosão para puxar essa transição. Um jogo que ficou muito claro quanto a isso foi o jogo de volta da Sul-Americana contra o Racing. Por mais que o resultado não tenha sido positivo, o Corinthians explorou muito essas transições com o trio de frente. Agora, falando dos 7 jogadores de trás, esses trabalham bastante. Esse trio, com um volante e 2 meias, eles balançam bastante pro lado da bola, que a gente chama de balanço defensivo, justamente para tentar fechar o espaço que tá um pouco mais povoado, e eles vão compactar bastante com a outra linha, tirando qualquer possibilidade do que a gente da bola, que a gente chama de balanço defensivo. Ó, os 2 atacantes, o meia, que seria o Alan Patrick, aqui o Borré, aqui o Carboneiro. Aqui é a dupla de volantes com o primeiro aqui, que vai ser Luiz Otávio ou Thiago Maia, o primeiro volante. Aqui seria o Alan Rodrigues, tá? E aqui o Romero. Então é como se o Alan Rodrigues tivesse atacado a bola nesse sentido. Justamente para tentar fechar o espaço que está um pouco mais povoado, e eles vão compactar bastante com a outra linha, tirando qualquer possibilidade do que a gente chama de funil, nessa entrada da área, do centro do gol. E com isso o Corinthians consegue ser bastante efetivo, muitas vezes direcionando o adversário para o lado do campo ou em finalizações de média distância. E aqui vale um asterisco. Justamente por a gente passar essa linha e dividir o time, muitas vezes quando o Corinthians é empurrado para dentro da própria área, existe um espaço maior na base da jogada. Então, para o adversário que quer ocupar o campo de ataque, circular um pouco mais, dificilmente os volantes são tão pressionados assim, até consegue ocupar bem o campo. O problema é que quando o Corinthians recupera a bola... Eu não gosto disso, tá? Eu não gosto do adversário circulando essa bola ali. Por exemplo, tu vai pegar um Flamengo ou um Palmeiras, se tu deixar ele circular essa bola na frente da tua área, consegue acelerar com muita velocidade e acionar o trio de frente. Conclusão, o trabalho do Ramon Dias é bastante interessante. Quando a gente olha para o trabalho dele no Vasco, o trabalho dele no Corinthians no ano passado, a gente vê que ele começou um trabalho em especial mais cauteloso, focando em conseguir ter um time que defensivamente funcionasse, para depois conseguir ter um time que ofensivamente fosse mais efetivo. Não à toa, um time que nem sempre faz questão de ter tantas posses muito longas. Quando entra no campo de ataque, quer verticalizar e procurar as costas da defesa. E o Yuri Alberto saiu muito bem no final da temporada passada, assim, não à toa foi buscar artilharia. Além disso, é interessante ver como que a montagem de elenco é coerente para o trabalho do Ramon. Não tem tantos pontas, dribladores, tem jogadores com velocidade para explodir nas costas da defesa, tem opções de meias criativos com Garro e com Coronado, tem laterais de profundidade, tem zagueiros com capacidade. Isso é uma questão importante, tá? Como que o Inter vai olhar a janela do ano que vem? Porque, vamos lá, o que me parece aqui? O Inter tem jogadores que atendem às características de trabalho do Ramon, não tantos, tá? Alguns vão precisar de adaptações, de mudanças de características, mas a próxima janela pode ser que a gente veja o Inter não procurando tantos pontas. É bem possível, que era algo que para o trabalho do Roger servia, que o Inter procuraria mais pontas para o ano que vem. De construir, em especial aí a gente vai falar mais do Ramalho, mais qualidade para sair jogando, ainda que o Félix Torres, muitas vezes criticado, também consegue agregar isso no jogo, e vai ter 3 meias, um volante, 2 meias que trabalham bastante, com bastante intensidade. E a única preocupação que eu coloco é ter um elenco que funcione muito para esse estilo de jogo. Por mais que o Ramon coloque repertório muitas vezes ao longo das partidas, como eu expliquei ao longo do vídeo, a minha preocupação é quando a gente olha para médio e longo prazo. Será que o Ramon vai ficar tanto tempo assim no Corinthians? E se trocar de treinador, como que vai moldar esse elenco ou vai ter que contratar
bastante. É Eu gosto isso. sempre de pensar mais em contratações que façam sentido pro clube do que exclusivamente pro treinador. Agora, o trabalho pra mim é indiscutível. Não só o desempenho acontece nas partidas, como a gente vê também resultado. O Corinthians teve uma arrancada brilhante no Brasileirão 2024, saindo de uma luta contra o rebaixamento para cavar uma vaga na Libertadores 2025 e começa o Paulistão como o melhor time até aqui. Efetivamente, falando de campo e bola, é um time que promete para essa temporada. Bom, rapaziada, o trabalho de Ramon Dias deve se nortear pelo que ele já fez no Brasil e principalmente o trabalho que foi bom no Corinthians desde o ano passado até esta temporada de 2025, mês de abril, quando ele deixou o clube paulista. O que tu achou? Tu tem alguma outra sugestão? Mexeria no time? Deixa tua opinião nos comentários e não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. Eu volto à noite com mais informações do Colorado por aqui, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.